Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a pregação especial, continuando a saga, falando sobre as 7 trombetas. Eu disse sobre 7 selos, os 5 primeiros selos, depois eu falei do 6º selo, que é os 144.000. Falei também do 7º, e agora, das 7 trombetas, eu vou falar do 7º selo, que é o fechamento. Eu falei um pouco do 7º selo, que é o fechamento da porta da graça no vídeo anterior, mas vou reproduzir de novo aqui e falar sobre as 7 trombetas, que é depois do fechamento da porta da graça. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos para o tema. Então, como eu disse, comecei com os 7 selos, né? Fiz os 5 primeiros selos, o 6º selo, que é os 144.000, né, que vão fazer a última pregação da terra, e os que aceitarem a Deus vão ganhar a vida eterna, né, o selo de Deus, e quem aceitar o selo da besta, que vai ter a morte eterna. Então, por isso, o selo de Deus é o sábado, e o selo da besta é o domingo. Então, é o dia de guarda que vai ser imposto. Não como se diz, outra batalha. Não é chip, não é QR Code, não é nada. Isso vai ser só para comprovar se você está do lado do sistema ou do lado dos verdadeiros cristãos que guardam os mandamentos de Deus. Isso vai ser uma comprovação se você está do lado da besta ou do lado de Deus. É como se diz que vai acontecer. Então, por isso que o tema aí é de aceitar o selo de Deus e o selo da besta é adoração, que é o selo de Deus é o sábado do Senhor e o selo da besta é o domingo que eles implantaram como dia de guarda, que falaram que Jesus ressuscitou no domingo, por isso que eles guardam o domingo. Então, quer dizer, o tema ali é a briga de adoração, que é os que aceitarem o selo de Deus, aceitar o sábado que o Senhor implantou nos 10 mandamentos, que é lembra do dia de sábado para santificar, e os que aceitarem o selo da besta vai estar preferindo o mandamento dos homens, que descreve ali no o mandamento católico, que é do livro do Concílio Católico, a encíclica, né, que fala lá, eles falaram guardar domingos e festas. Quer dizer, eles mudaram 2 mandamentos, tiraram os 2 mandamentos, que é a guarda, que é não farás para ti imagens de escultura, e mudaram também o 4º mandamento, que é lembra-te do dia de sábado para santificar. Quer dizer, eles mudaram e tacaram no lugar guardar domingos e festas. Quer dizer, isso vai ser a briga ali de adoração. Como eu falei, os que aceitarem o selo de Deus é aceitar o sábado do Senhor. E os que aceitarem o selo da besta é aceitar a mentira, que eles falam que o domingo é o dia do Senhor. Essa vai ser a briga. E depois dessa pregação que os 144.000 fizer, e os que aceitarem o selo de Deus serão salvos, e os que aceitarem o selo da besta estarão perdidos, vai ter o fechamento da porta da graça. Jesus no seu lugar santíssimo, vai erguer a mão direita,
vai erguer a mão direita para o céu e vai dizer: está feito. Quem está praticando a justiça, que continue praticando a justiça. Quem pratica a injustiça, que continue praticando a injustiça. E várias palavras. E o sétimo selo é o fechamento da porta da graça. Não é a volta de Jesus como alguns adventistas pregam. Estão distorcendo a palavra. Temos que prestar atenção e pregar a verdade para as pessoas, não pregar a mentira. E o sétimo selo fala muito bem aqui, ó, os 7 anjos com suas trombetas. Quer dizer, não está falando aqui a volta de Jesus. Por isso que as pessoas acreditam em barbúndias, porque não lê o Apocalipse para entender bem o que está dizendo. Vou ler aqui, versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Quando Jesus estava no Getsêmani, que estava lá em angústia, que o que o que ele não queria passar pela ele não queria passar pela angústia, mas Deus falou para ele: você tem que passar, filho. Você tem que passar pela angústia, você tem que morrer por todas as pessoas. Você tem que se você veio à Terra para esse propósito, você tem que cumprir. E houve silêncio no céu, como Ellen G. White declarou no Desejado de Todas as Nações, no livro. E ela falou que houve silêncio no céu quando Jesus estava sofrendo ali no Getsêmani. Nenhuma trombeta tocou de alegria. Nenhum soar tocou. Ficou em silêncio neste momento. E quando Jesus, no seu santíssimo, no lugar santíssimo, levantar a mão direita e falar que está feito, vai haver silêncio no céu, cerca de meia hora. Que ninguém lá no céu, nem os anjos, ninguém, nem o Pai, vai se prontificar. Vai haver silêncio total. Aí o texto continua. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Quer dizer, quem é esse anjo? Jesus Cristo. Depois que ele fechou a porta da graça, que fechou o selamento, ele foi até o incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Quer dizer, você tem que prestar atenção no texto, povo de Deus, e não ficar distorcendo ou falando mentira para os outros. E o anjo tomou o incensário, encheu-se do fogo do altar e atirou-o à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Quer dizer, ali começou a contrafação de Satanás. As 6 trombetas. E no próximo vídeo eu vou fazer a 7ª trombeta. A 7ª trombeta é diferente das 6 primeiras. E vou falar também sobre os 7 trovões, que está lá em Apocalipse 10. Vou falar junto a esse tema. Vamos lá, continuando. Vamos lá para a primeira trombeta. Aí está o anjo tocando a trombeta e está preparada para tocá-la. E essas trombetas não foram tocadas ainda, como vários adventistas pregam por aí, que as trombetas foram tocadas
sobre o Império Otomano. Mentira! Aqui está falando sobre o fechamento da Porta da Graça e depois as trombetas foram tocadas. Quer dizer, a Porta da Graça já está fechada? Então não precisa mais de pregação? Não precisa mais eu estar aqui pregando para vocês? Passando para vocês isso? Como se diz, não precisa mais nenhum pregador, fecha todas as igrejas. Adventista, presbiteriana, ninguém mais prega. Tem que falar o português rasgado já. Quer dizer, mentem, distorcem e fica por isso mesmo. É como L.G. White fala, você tem que como se diz, se indignar das coisas que estão acontecendo nesse mundo, das igrejas, e você ganha um ponto lá no céu. Mas eu não me preocupo com isso. De se indignar para ganhar ponto. Eu me indigno dessas distorções que as igrejas passam para os cristãos. E nós que prega isso, está proibido de pregar nas igrejas. A gente está proibido. De nem pisar na igreja a gente pode mais. Se a gente pregar isso num sábado, que está todo mundo assistindo, faz transmissões ao vivo, e se eu pregar essa verdade dentro lá da denominação, eu sou expulso. Nunca mais prego lá. Então, quer dizer que eu vou ficar num amplo mentiroso? Não. Vou aqui no meu canal pregar a verdade para vocês. Até eles aceitar que eu coloco o meu vídeo lá no YouTube. Aí vai chegar um ponto que até aí vai anular o meu vídeo. Mas vou continuar até eles cortar. Não vou desistir. Então tocou a primeira trombeta. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores também de toda a erva verde. Quer dizer, contrafação de Satanás. É como se diz, modificando os que aceitaram o selo da besta, judiando os que aceitaram o selo da besta. Quer dizer, e o povo de Deus não vai ser atingido. Vai ser somente para o povo que aceitou o selo da besta, que vai ser o castigo de Satanás das pessoas que escolheram a ele. É a contrafação. As trombetas ainda não foram tocadas, povo de Deus. E mesma coisa dos 7 selos, que falta o sexto selo, só falta o sétimo selo ser aberto. Os selos estão em processo ainda. O primeiro selo está em processo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto já foram abertos e está em processo. Mas foram abertos não antes de 1844, foram abertos depois de 1844. O Apocalipse começa do capítulo 3 em diante de 1844 para frente. Então, quer dizer, não acreditem em anedotas, não acreditem em distorções, e sim, se atentam à palavra. A Bíblia está aí para nos mostrar a verdade. Quem distorce está contra a Bíblia. Eu penso assim. Quem distorce a Bíblia Sagrada está contra ela. Então, Satanás destruiu. Deus falou para Satanás: não, só um terço das coisas, hein? Só um terço das coisas. Não vai destruir a humanidade inteira, não. É só um terço das coisas. E como você levou
os anjos, um terço dos anjos que foram expulsos do céu, junto com Satanás. Aí tocou a segunda trombeta, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Apocalipse 8:9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como grande montanha ardente em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aí, quer dizer, a água ficou podre, né? Que a trombeta ficou azeda a água. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Ou amargas, né? Quer dizer, tanto faz. Apocalipse 8:11. Quer dizer, quem é esse absinto? É coisas ruins. São, como se diz, são os anjos maus, demônios, que se tornaram isso. Tornaram a água amarga. Quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. E na sua terça parte, olha só, fala de terça parte, quer dizer, se atentem a isso. Não acreditem só na minha palavra. Vai na Bíblia Sagrada para saber o que eu estou falando. Não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas e dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Quer dizer, continua aqui: se escurecesse a terça parte do dia, não brilhasse, e semelhantemente ao da noite. Quer dizer, que vai haver escurecimento do sol, escurecimento da lua, né? Escurecimento do sol e da lua. E vai ficar de noite, dia vai se tornar noite. E como se diz, vai haver tempos, como se diz, é uma tribulação como nunca houve, povo de Deus. Vocês ainda nem sabem a tribulação que vai ter. Por isso que a gente traz para vocês aqui a, a gente, a gente prega para vocês o que vai acontecer. Que não é o que a gente quer pregar. É o que a Bíblia quer nos dizer, que nos diz. Vai haver uma tribulação como nunca houve. E quem estiver do lado de fora não sendo atingido, como os cristãos, vai também passar pela tribulação de sofrimento, vendo seus parentes que aceitaram o selo da besta sendo atingidos. Então, é por isso que chama-se angústia de Jacó. Quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foram dados
como tende os escorpiões da terra. E lhe foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as fronte. Foi-lhes também dado os que não matassem, e assim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o formento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão um ardente desejo de morrer na morte, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como os que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como os dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm à peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então, quer dizer, está mostrando aí a Igreja Católica, que vai ser atingido, o Vaticano será atingido a partir da 5ª trombeta. Quer dizer, e quem vai vir? Os 4 anjos, o poço do abismo, Satanás e os demônios, que não é escorpiões aqui. O que muitas pessoas não sabem é que essa parte de que fala de gafanhotos que vão ferroar como um ferror de escorpiões é demônios da pior espécie, que vai vir lá das profundezas do inferno e vai judiar dos que aceitarem o selo da besta. Aí vocês vão ver o que é tribulação. Aí vocês vão ver uma tribulação como nunca houve desde o começo do mundo. Sexta trombeta, Apocalipse 9, 13 a 21. Vamos lá, sexta trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo: ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 ventos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes, e 10 milhares. E eu vi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei os cavalos, que os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, ao saber pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpentes, e tinham cabeças como ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre e de pedra, e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrepende de seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, quer dizer, está aí, ó, aqueles, continuando o 5ª trombeta com a 6ª, é uma continuação da 5ª da 6ª, que vão vir demônios prejudicando, ferroando, é como se diz, judiando daqueles que aceitaram o selo da besta, e os que estão de fora vão ficar angustiados de ver essa cena, e vão
E a sexta trombeta é uma continuação da quinta, que vai vir, que vai ter uma guerra que está descrita na sétima praga, que eu vou trazer aqui ainda. No semana que vem eu vou vir com a sétima trombeta e o segredo de Deus. Depois eu vou trazer as sete pragas. Vai ser o terceiro vídeo dessa saga. Começando com as seis trombetas, depois o sétima trombeta com o segredo dos sete trovões e depois vou vir com as sete pragas. É a mesma paralelismo. E vai haver guerra. Guerra do mundo, a guerra espiritual. Essa aí é uma guerra espiritual entre Satanás e Deus. E Deus vai intervir. Então, quer dizer, essa foi a sexta trombeta que vai ter uma briga espiritual e que o bem vencerá. E os que estão com o selo da besta, como se eles vão ser prejudicados. Então, povo de Deus, essa foi a pregação especial. E o sétimo selo, que é o fechamento da porta da graça, que é o que eu falei, que eu disse hoje, do sétimo selo, que é o fechamento da porta da graça e não é a volta de Jesus. Tá bom? Então vamos lá, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essa verdade para todas as pessoas, nações e línguas e derrubar as distorções da sua profecia, meu Deus. Trazer a verdade sempre para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!